E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na aula de hoje de História da Arte, vamos conhecer um pouco melhor sobre o movimento de vanguarda do Dadaísmo, beleza? Então vamos lá! O Dadaísmo, ao contrário de outras correntes artísticas, apresenta-se como um movimento crítico-cultural mais amplo, que interpela não somente as artes, mas modelos culturais passados e presentes. Trata-se de um movimento radical de contestação de valores que utiliza variados canais de expressão, como revistas, manifestos, exposições, dentre outros. As manifestações dos grupos Dada são internacionalmente desordenadas e pautadas pelo desejo do choque e do escândalo, procedimentos típicos das vanguardas de modo geral. A criação do Cabaret Voltaire, em 1916, em Zurique, inaugura oficialmente o dadaísmo. Fundado pelos escritores alemães Hugo Ball e Richard Risenberg e pelo pintor e escultor alsaciano Hans Arp, o clube literário, ao mesmo tempo galeria de exposições e sala de teatro, promove encontros dedicados à música, dança, poesia, artes russas e francesas. No Cabaret Voltaire, os artistas eram famosos pelas apresentações barulhentas e provocativas que realizavam. Os artistas subiam no palco do cabaré e faziam apresentações nonsenses, absurdas, tais como bater no piano, dançar, fazer fantasias, declamar poemas sem sentido, entre outros. Vejam um exemplo. Ball spielte Klavier und das Kabarett startet. Os dadaístas eram muito performáticos, numa época onde ninguém ainda fazia um performance. Algumas apresentações faziam críticas ferozes à guerra. Poemas eram lidos em 3 idiomas, o que, conforme estudos, representavam homens de nacionalidades distintas morrendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Uma das apresentações memoráveis foi quando Hugo Ball vestiu-se com um traje de metal brilhante e um chapéu em formato de cone, para declamar poesias com sílabas e sons. Alguns consideram Ball o precursor da poesia fonética. Alguns estudiosos também acreditam que foi no Cabaret Voltaire que nasceram a performance, a videoarte, como também a arte-instalação. O termo Dada é encontrado por acaso numa consulta a um dicionário francês, e que o sentido original da palavra significa cavalo de brinquedo. O termo Dada não guarda relação direta, nem necessária, como bandeiras ou programas. Daí o seu valor, sinaliza uma escolha aleatória, princípio central da criação para os dadaístas, contrariando qualquer sentido de eleição racional. O termo nada significa, afirma o poeta Romero Tristan-Tzara, integrante do Núcleo I. A geografia do movimento aponta para a formação de diferentes grupos, em diferentes cidades, unidos pelo espírito de questionamento crítico e pelo sentido anárquico das intervenções públicas. O clima mais amplo que abriga as várias manifestações Dada pode ser encontrada na desilusão e o ceticismo instaurado pela Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, que alimenta reações extremadas por parte dos artistas intelectuais em relação à sociedade e ao suposto progresso social. Max Ernst, que posteriormente seria um dos grandes nomes também do surrealismo, aparece como um dos principais representantes do dadaísmo. A obra e a atuação de Francis Picabia estabelecem um elo entre a Europa e os Estados Unidos. Picabia se associa também ao grupo de Tzara e Arp, em Zurique. Em Nova York, por sua vez,
é protagonista do movimento com Marcel Duchamp e Mai Weiwei. Se o dadaísmo não professa um estilo específico nem defende novos modelos, aliás, coloca-se expressamente contra projetos predefinidos e recusa todas as experiências formais anteriores, é possível localizar formas exemplares da expressão Dada. Nas artes visuais, os ready-mades de Duchamp constituem manifestações cabal de um espírito que caracteriza o dadaísmo. O termo handmaiden foi criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critério estético e expostos como obras de arte em espaços especializados, como museus e galerias. Seu primeiro Ready-Maiden, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho. Duchamp chama esses ready-mades compostos de ready-mades retificados. Posteriormente, expõe um escorredor de garrafas e, em seguida, um urinol invertido assinado por Hermut, o que dá título à fonte, 1917. Outro de seus célebres ready-made retificados é aqueles em que toma uma reprodução da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e acrescenta à imagem um bigode, um cavanhaque e letras que permitem, quando lidas em francês, a formação de uma frase obscena. Os ready-mades de Duchamp constituem manifestações cabal do certo espírito que caracteriza o dadaísmo. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Assim, objetos utilitários sem nenhum valor estético em si são retirados de seus contextos originais e elevados a condições de obra de arte simplesmente ao ganhar uma assinatura e um espaço em exposições. Os princípios da subversão mobilizados pelo Ready-Maiden podem ser também observados nas máquinas antifuncionais de Francis Picabia e algumas imagens fotográficas de Man Ray. Entre as vanguardas do início do século XX, segundo o crítico Júlio Carlo Argan, o dadaísmo apresenta-se como uma vanguarda negativa, por demonstrar a impossibilidade de qualquer relação entre arte e a sociedade. A contestação de um conceito de arte leva à defesa, pelo grupo, de que a verdadeira arte é a anti-arte. Com isso, o movimento Dada nega as definições disponíveis de arte e o próprio sistema de validação dos objetos artísticos. Trata-se de produzir não obras de arte, mas intervenções, deliberadamente absurdas e inesperadas. As ações perturbadoras do dadaísmo se revelam na recusa às técnicas apropriadamente artísticas e na utilização de materiais e procedimentos de produção industrial, que são despidos de seus usos e objetivos habituais. O Ready-Maiden, criado por Duchamp, sintetiza esse conjunto de princípios e o espírito crítico que alimenta o dadaísmo. Um objeto qualquer pode ser alcançado a condições de obra de arte. Ao colocar, por exemplo, uma assinatura no mictório, Duchamp afirma que os objetos não possuem um valor em si, mas que adquirem em função do juízo de um sujeito e da validação conferida a ele pela definição de uma autoria. Certo espírito do dadaísmo que o Ready-Maiden evidencia é recuperado pelo surrealismo imediatamente posterior, movimento que irá abrigar muitos artistas ligados ao Dada. Aí também, as escolhas aleatórias presidem a confecção das obras. O objet trouvé são objetos encontrados ao acaso pelo artista e expostos como obras de arte. Segue em linhas gerais o princípio que orienta a confecção do Ready-Maiden. Ainda que Duchamp faça questão de marcar a diferença entre ambos, enquanto o objet trouvé é escolhido em função de suas qualidades estéticas, de sua beleza e singularidade, implicando então num juízo de gosto, o Ready-Maiden elege um objeto entre vários iguais a ele. Nada diferencia ou particulariza a escolha, que é feita de modo totalmente casual. O encontro aleatório de objetos dispares e a defesa de que o trabalho artístico visa romper as fronteiras entre a arte e a vida cotidiana, afinal, todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte, está na raiz das assemblagens da década de 1950, tributárias dos Ready-Mades de Duchamp. O forte impacto do dadaísmo em geral e dos trabalhos de Duchamp em particular podem ser referidos pela ressonância de suas ideias e pela incorporação de suas técnicas de criação, que inspiraram diversos outros movimentos artísticos, como expressionismo abstrato, arte conceitual e arte pop norte-americana. Foi na literatura, porém, que o ilogismo e a espontaneidade alcançaram sua expressão máxima. No último manifesto que divulgou, Tristan Tzara disse que o grande segredo da poesia é o que o pensamento se faz na boca. Como uma afirmação desse tipo é evidentemente incompreensível.
ele procurou orientar melhor os seus seguidores dando uma receita para fazer um poema Dada, que é a seguinte: pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorde em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as no saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade grandiosa, ainda que incompreendido do público. E a nossa atividade vai ser o seguinte: diante do conteúdo visto em vídeo, desenvolvam uma poesia Dada, seguindo a receita desenvolvida por Tristan Tzara. Em seguida, escreva uma lauda relacionando a poesia com as obras de artes vistas. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima!